Hoje o dia amanheceu nublado aqui no campo da Espanha. Minha sogra veio me ajudar a plantar habas, um feijão muito típico aqui de Andaluzia. Eu não mostro muito ela porque ela não gosta de aparecer, e tudo bem. O respeito é a base de tudo. Enquanto eu ia cavando aqui, ela ia limpando as partes dos galhos, pois aqui nasce muito mato. Então a gente gosta de ter o terreno limpo para poder ver o serviço bem feito. Aí eu tava abrindo aqui os buracos, né, para colocar as habas. Essas são as habas, tem de várias classes aqui. Essa foi a vizinha que me deu. Então ela falou que ela é um pouquinho diferente da outra. Essa outra é a que a minha sogra trouxe da casa da mãe dela. Essa tem que deixar em água para ela poder brotar melhor. Então deixa uns 3 dias e depois planta. E aqui a gente tinha podado o boldo para plantar em outra parte. E olha como é que tá o céu. Tá fechando o tempo para chover. Aí nós tava limpando aqui, essa parte aqui minha sogra limpou. Aí dá pra ver as pimentinhas. Essa foi a vizinha que deu. Daqui é o pimentão. A gente não regou ainda porque se vai chover já rega sozinho. E aqui o boldo. Demos uma limpadinha. Plantamos um feijão aqui que se chama habas. Esse daqui é o alecrim. Enquanto o mundo lá fora corre, eu aqui aprendi a viver a vida devagar, mas com muito trabalho, pois tudo que você planta, você colhe, mas o processo é bem trabalhoso, então a gente tem que colocar a mão na massa e fazer a vida fluir. Agora eu vou plantar aqui as habas e a vizinha falou que tem que colocar 3 em cada buraquinho, porque se não nasce um, nasce os outros. Quando tudo desabou e ninguém tua mão me levantou e fez prosseguir. Fui ferido, mas estou de pé. Pra vocês verem, ó, tá tudo nublado, tá ameaçando chover. Já tá chovendo em algumas cidades aqui da Espanha, principalmente em Galícia, Valência, pra esses lados lá. Mas aqui tá ameaçando. O bom daqui é que não chove muito, mas também quando chove, às vezes passa 5 dias, 10 dias, dependendo, né? E agora vai, pelo jeito vai esfriar. Não tava esperando esse frio, porque faz tempo que tá calor. Eu prefiro o calor, mas temos que passar por todas as etapas da vida, né? Porque a vida é assim. Mas ó, tá bonito o dia, apesar de estar nublado, tá bonito. Mas gente, eu tô voltando lá da cidade, que eu fui levar minha sogra, porque ela veio hoje aqui visitar nós, né? E aí ela ajudou eu mexer lá na horta e tudo. Eu gravei um pouquinho lá pra vocês. Aí vim sem blusa. Nossa, eu tô morrendo de frio. Não tava esperando esse frio. Fechou o tempo de repente e tá muito frio. Então, gente, eu acabei de chegar. Agora eu vou fazer o café, porque eu tinha esquecido. O John gosta de café frio, então eu faço sempre o dia anterior pra no dia seguinte ele tomar. E aí a minha sogra, ela veio aqui hoje, né, ajudar a gente aqui na roça. Eu não gravei muito porque ela não gosta muito de aparecer, mas ela ajudou bastante. Depois eu mostro lá pra vocês o que a gente fez. A gente plantou um feijão que ela trouxe lá da mãe dela. E aí ontem, conversando com a vizinha me deu mais um pouco, que é outra categoria. Acho que é assim que fala. Que eu não entendo muito de planta. E às vezes eu falo raça, mas raça é de animal, né? E de outra coisa. Então é outra categoria. E aí a gente começou a plantar lá, e quando nascer, aqui fala habas. Eles comem muito fervida, ou com chouriço, ou com jamón serrano, que é o pernil salgado. Então assim, a vizinha me deu, eu falei, vou aproveitar, né, plantar, porque agora vai começar as chuvas, e aí nasce. Já, em vez de nascer mata, nasce coisa pra nós comer. Então depois eu mostro lá pra vocês onde eu plantei. E aí eu fui levar ela lá na cidade, que ela mora lá no povoado, né? Na cidade não, ela mora no povoado. E aí eu fui levar ela lá, tomei um café e voltei, porque já tava ficando escuro e já tava também querendo chover.
mas acabou nem chovendo. E aí ela tava comentando, porque ela assiste televisão, de que aqui em Andaluzia, né, que eu moro na parte de Andaluza, no sul da Espanha, surgiu aí um escândalo muito sério de pessoas, né, que agora, né, eu já tô na idade de fazer mamografia, de fazer tudo os controles, né, pra saber se tá tudo bem com a saúde. Aí eu até comentei com ela que a partir de quantos anos, né, que a gente tem que fazer a mamografia e tudo isso. E aí ela falou que tava um escândalo aqui muito grande de pessoas que fez a mamografia e que pessoas que ficou esperando para fazer e acabou nesse período, né, dando câncer de mama. Mas era por quê? Porque as pessoas que fizeram, e teve pessoas até que faleceram por causa disso, porque fizeram, mas eles não analisaram direito e falou que tava tudo bem e de repente a pessoa acabou, né, aparecendo essa condição. Então, assim, teve até uma mulher que tava explicando na reportagem que ela encontrou, né, um caroço nos seios, chegou aí, solicitou para fazer a mamografia, fizeram outros tipos de exame, né, porque aqui tem vários, você passa primeiro pelo médico de cabeceira, explica a sua situação, ele normalmente passa um tratamento. Se você não se der bem com o tratamento, aí você volta lá no médico de cabeceira, que é o clínico, e aí você conversa com ele e ele solicita um especialista. Porém, o que acontece? Que os hospitais aqui estão muito saturados por falta de médicos, de pessoal assim que trabalha nessa área. E aí, o que aconteceu com essa senhora? Ela pediu os exames, eles passaram alguns exames por fora, né? E ela estava esperando a mamografia nunca chegava. Então, como tinha saído lá os caroços lá, parece que foi nos 2 lados que saiu, ela teve que fazer particular. E aí ela fez particular, teve que tirar os seios, porque era um tumor maligno. E depois de 1 ano que ela já estava com tudo cicatrizado, já estava sem seios e tudo, foi quando ligaram para ela, mandaram a carta, porque aqui manda uma carta para sua casa, falando para você ir lá fazer, para ela ir fazer a mamografia. E aí ela até brincou, né, no telefone, só se for outra pessoa, porque eu já não tenho nada para você fazer. Então, assim, tá um escândalo muito grande, porque tá com falta de médicos e tem muitos médicos que, por estar tão saturados, não estão analisando bem ali os exames. E teve pessoas que faleceram, teve pessoas que podia ter, né, detectado a tempo, como essa senhora mesmo, que poderia ter feito o tratamento a tempo e acabou que teve que fazer particular porque o SUS não chamava. Então, assim, aqui, o que acontece aqui na Espanha? A Espanha, ela não é tão grande, mas em cada lugar tem as comunidades autônomas e cada lugar funciona de um jeito. Em Barcelona, eu passava pela saúde lá da Catalunha, né? O Saúde Cat. Eu tenho o cartãozinho, então se eu for lá eu acho que eu ainda consigo passar, não sei, acho que tem que estar empadronado, eu não sei direito. Não, tem que estar empadronado. Tem que estar empadronado, que é o registro de residência. Mas eu tenho a carteirinha e tudo. E também tenho a carteirinha aqui de Andaluzia. Então, assim, tá bem complicado, porque tá bem saturado. Faz uns 2 anos eu fiz fisioterapia, até mostrei aí pra vocês no canal, né? Que eu fiz fisioterapia aqui. E a fisioterapeuta, né? Ela sempre se queixava de que tinha muita gente e ela não dava conta de tudo. E outra coisa que eu percebi na fisioterapia que a gente fez pelo SUS é que todo mundo fazia a mesma coisa, independente da situação que você tivesse, do problema que você tivesse. Se você tivesse problema no braço, ela ia passando você nas mesmas máquinas e fazendo os mesmos procedimentos. Então, não funcionava, porque cada pessoa tem um problema diferente. E outra coisa também que aconteceu comigo é que eu, por exemplo, sempre fui no ginecologista, né? Principalmente no Brasil. E eu sempre fazia o Papa Nicolau. No Brasil eu fazia todos os anos. Só teve algum ano que eu fiquei de 2 em 2 anos. Mas normalmente eu fazia de 1 ano em 1 ano. Porque é o recomendado. E aqui eu tive
surpresa de que só pode fazer a cada 5 anos. Eu fiz faz uns 2 anos lá no outro povoado e quando eu fui solicitar esse ano para fazer aqui, eu cheguei aí e quando chegou lá, que eu já tava lá com as pernas abertas, tá pra médica lá, a médica falou, põe a roupa que você não vai fazer. Aí eu fiquei assim, como assim? Aí ela explicou que aqui é de 5 em 5 anos. Se não te detectar nada, você, né, vai ter que ficar fazendo de 5 em 5 anos. Eu falei, mas lá no Brasil eu fazia de 1 em 1 ano. Ela falou, não pode ser, não é assim. Aqui é de 5 em 5 anos, sempre foi assim toda a vida. Aí eu falei, mas cada lugar funciona de um jeito, né? Só que pra minha surpresa, aqui é de 5 em 5 anos. Então, assim, tá muito complicado, esse escândalo aqui tá subindo muito. Eu não assisto televisão, então nem tava sabendo. E a minha sogra, que ela ia fazer agora, né, a mamografia, que ela tava solicitando pra fazer, ela teve essa surpresa, falou, nem vou fazer, porque se tá acontecendo isso. Então, assim, pra você ver, né, que nem tudo é perfeito. Então, assim, hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém. Até tava falando pra ela que depois da pandemia eu vejo uma mudança nas pessoas, principalmente na parte médica. Que as pessoas, elas não têm aquele amor ou aquela empatia como antigamente. E é porque muita gente, tipo assim, morreu, nasceu outro. É mais ou menos isso. Então as pessoas não estão muito preocupadas. Claro que não vamos generalizar, né, ou totalizar, dizendo que é todo mundo. Não é todo mundo, mas sempre tem aqueles que vai priorizar outras coisas, como dinheiro, né? E não vai dar atenção necessária ali para as pessoas. Então tá uma revolta aqui muito grande e é isso. Aí eu nem tava sabendo, quis compartilhar aqui com vocês. Aí vocês deixem aí nos comentários como que tá funcionando aí no Brasil essa parte de mamografia, o SUS, como é que tá funcionando aí, porque aqui, menos em Barcelona, quando eu passava lá, a saúde era muito boa. Aqui também, quando eu cheguei, mas agora com esses negócios aí, a gente fica meio com o pé atrás, né? Não é que a gente queira ter alguma coisa, mas quando a gente vai no médico sentindo algo e a gente recebe os exames tudo ok, que é igual o outro dia que eu falei pra vocês, que eu tava com aquela suadeira tudo. Eu fiz exame de sangue, eu fiz exame hormonal, eu fiz exame de fezes e deu tudo normal. Tudo normal. Mas eu tava sentindo as coisas. E mesmo assim, eles não souberam passar um exame que detectasse alguma coisa. Então, assim, graças a Deus eu melhorei, né? Mas até agora eu tô com o pé atrás. Será que realmente tá tudo ok? Então é bem complicado. Deixa eu aqui fazer meu café, porque senão amanhã não tem. Aí eu já coloquei aqui, vou colocar a tampa e deixar fazer. Eu gosto muito dessa cafeteira porque é facinho pra fazer e é rápido e não suja muita coisa. Aí eu tô aqui cozinhando o ovo também. Eu já mostrei pra vocês, né, que eu comprei lá na China. É muito boa, vale muito a pena. E foi 7 euros, não foi um dinheiro jogado fora. Ó, gente, saiu um limão diferente em formato de rosa. Olha que bonito. Teve uma mutação aqui. Gente, vocês conhecem essa planta? Porque já faz 2 anos que a gente tá aqui, ó. Ela era bem pequena. Aí começou a sair isso daqui. E agora saiu esse negócio aqui no meio. Parece um cactus, mas não é. Deve ser a flor, né? Ó, porque tá saindo umas florzinhas aqui, ó. Aí se vocês souberem o que é, porque ela tá crescendo. Aí eu não sei se eu corto, se eu deixo assim. É vivendo e aprendendo. Ó, gente, hoje o almoço vai ser frango temperado, mais batata rústica, que eu fiz aqui. É super fácil pra fazer. Você coloca um fio de azeite e coloca temperos a gosto, como páprica picante, orégano, tomilho, pimenta, e aí o que você desejar. E aí deixa macerar um pouquinho, coloca sal, e aí você já coloca no forno. Depois eu mostro o resultado. E assim terminamos o nosso vídeo com gratidão. Muito obrigada por assistir. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E muito obrigada por estar aqui.